Não é a Ilha da Fantasia, não é a Ilha do Dr. Moreau, não é a Ilha do Mel. Não é sequer a sonífera ilha, mas ela foi poderosa no seu tempo. Ela dominou o mundo conhecido, ela colonizou os pontos mais distantes. Mas um dia ela desapareceu, ela afundou, ela submergiu. Ai de ti, Copacabana, será submersa ao mar, no mar, no mar. Ah, tá bom, viajei na maionese, né? Mas vem comigo que eu vou te mostrar a história dessa ilha que eu estou falando, que na verdade era um continente. Vem, pode entrar. É a Atlântida, aquela que chamam de ilha, mas na verdade é um continente, uma coisa bem parecida assim com a Austrália, né? Talvez até um pouco mais. Era uma civilização avançada bastante para dominar aquele mundo de então, tá? Porque eles tinham conhecimento, eles tinham ciência, organização, tecnologia e exércitos. Muito importante essa parte aqui, tá? Exército. E usaram isso para expandir, né? Espalhar colônias para todos os lugares. E por isso ela foi um poder global e era a superpotência da época. Espera aí, você acha que estou exagerando e eu estou fantasiando essas coisas, né? Pois você saiba que foi o Platão, tá? Que nas suas obras Timeu e Critias, ele narrou essas coisas que foram contadas por Solon, que era um grande sábio, né? Isso foi contado pelo sacerdote egípcio. Ah, você está duvidando? Está duvidando do que eu estou te falando aqui? Então tá, olha aqui, ó. Então eu vou ter que apelar e eu vou chamar aqui o próprio Platão para que ele diga para vocês o que ele contou para mim, tá bom? Só um momentinho. Seu Platão, por favor, o senhor diga para eles aqui resumidamente aquilo que o senhor me contou sobre Atlântida, por gentileza. Pois não, seu Daniel. Então vou passar para eles a versão resumida daquela história de Atlântida que lhe contei. Eu, Platão, passo a narrar o seguinte. 600 anos antes de mim, Solon, o legislador e o mais reverenciado dos 7 sábios da Grécia, estava no Egito e na cidade de Sais. Foi recebido pelo grande Hierofante, pois era recíproca a admiração e o respeito que nutriam um pelo outro. A certa altura, Solon perguntou qual era a origem do povo egípcio. O Hierofante respondeu que os egípcios e os gregos tinham uma origem em comum e ambos eram descendentes do povo de Atlântida. E explicou que 9.000 anos antes de Solon havia uma gigantesca ilha no mar, logo depois das colunas de Hércules, e essa ilha era maior que a Líbia e a Ásia juntas. E nessa ilha havia um povo tão sábio quanto guerreiro que dominou todo o mundo daquela época e semeou colônias por toda a terra. E enviavam arautos, embaixadores e exércitos que viajavam em velozes barcos de metal e também viajavam acima do mar e em pouco tempo chegavam aos pontos mais distantes. Em todas as suas colônias construíam cidades, templos, estátuas e enormes pirâmides para assinalar seu triunfo. E ensinavam segredos, arte, ciência e cultura aos povos conquistados. Um dia, os elementos em fúria fizeram a terra tremer violentamente e levantaram ondas colossais que afundaram a grande ilha, e dela poucos pontos ficaram e no mais só restou o oceano vazio. Suas colônias distantes, agora sem sua metrópole, ficaram à sua própria sorte, e algumas pereceram e outras se constituíram em reinos independentes. Assim foi relatado a Solon. Obrigado, seu Platão. Desculpe incomodar, senhor, tá? É sempre um prazer contar com a sua ajuda e com a sua sabedoria, né? Vocês viram só?
vocês continuarem duvidando, então vocês vão ter que se entender com ele, tá? Porque eu estou vendendo o peixe pelo preço que eu comprei, não estou inventando nada aqui, tá? Bom, então continuando sobre a Atlântida, tá? Tem pesquisadores sérios, tá? E também tem um pessoal que esse sim viaja na maionese, né? E eles começam a inventar um monte de detalhes absurdos, né? Umas coisas assim que só agem na cabeça deles, tá? É aquele pessoalzinho aditivado, sabe? Que começa a criar essas teorias absurdas aí, né? Por exemplo, aqui, ó. Quando eles vão falar do quanto a Atlântida era evoluída, né? Os caras começam a falar até em tecnologia espacial e que a Atlântida ia para o espaço, que tinha relação diplomática com alienígena, que dominava a energia atômica, sabe? Etc, etc, né? E que foi por isso que ela se autodestruía. Olha aqui, ó. Para esse pessoal que fala essas coisas, eu digo só o seguinte, tá? Primeiro, ó. Para de usar esse negócio que você anda usando, que isso aí não está te fazendo bem, tá? Então você diminua, então você troca de fornecedor aí, porque essa coisa aí deve estar alterada, então fora da validade. Agora presta atenção, a Atlântida era sim muito evoluída, mas não esse ponto que você está falando aí, tá? Ela era muito forte, organizada, ela criava máquinas assim, que eram impressionantes na época, né? Como aqueles barcos de metal que foram mencionados, né? E até as supostas máquinas voadoras, porque pelo menos é isso que eu imaginei, tá? Na parte que fala lá que eram máquinas que viajavam acima do mar, tá? Mas não me consta que eles tivessem armas de fogo, energia nuclear, telecomunicações, nem nada desse jeito. E menos ainda algum tipo de contato com um alienígena, né? Então, para essas coisas assim, fica até sem saber o que eu vou dizer, né? Um cara que apresenta isso como uma teoria plausível, né? Então aqui, ó, para com essas besteiras, tá? Que vocês andam espalhando aí como se fossem fatos comprovados, né? E se controlem, né? Aqui, ó, para fazer a cabeça tem hora, tá? Entenderam, né? E esse pessoal que espalha essas coisas, quando são questionados, né? Eles dão sempre como fonte, ó, sabe? Alguma coisa que foi escrita aí por um outro cara igualzinho a eles. Tá? Você pergunta, até que você tirou isso? Aí você cita lá um fulano lá que é igual a ele, né? Que escreveu essas coisas aí, né? E assim tem sido, né? Ele nunca tem uma fonte, assim, fidedigna, né? É sempre um colega lá que escreveu alguma coisa, né? Enfim, é aquele pessoal da Esquadrilha da Fumaça e eles estão lá um dando o outro como referência científica. E aí tem quem assimila essas coisas e começa a achar que isso é verdade. Olha aqui, ó. Um dia desse eu vi um artigo escrito aí por um sujeito que ele disse que tinha PhD. Não sei do que, mas disse que tinha, tá? Ele afirmava com todas as letras que a Atlântida era avançada daquele jeito porque ela própria era uma colônia alienígena. E um dia ela foi destruída por outros alienígenas inimigos, né, que destruíram as colônias do adversário. Por isso é que eu sou contra a liberação de certas coisas, gente. Porque olha só, sem liberação já tá desse jeito, imagina se liberar. Agora voltando a falar sério, tá? Afinal, onde é que ficava a Atlântida? Segundo Platão, ela ficava depois das colunas de Hércules, né? Ou seja, ali no Atlântico, depois do Estreito de Gibraltar, tá? Que é como a gente chama hoje aquele lugar, né? Estreito de Gibraltar. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês uma ideia, né? Do que seria a Atlântida em termos de tamanho. Olha isso aqui. É muito grande, tá? Isso aí é um continente entre a Europa e a América do Norte, né? E diziam que era muito linda, né? Que é grandes montanhas, enfim. Agora, é sobre isso que eu queria falar com você, né? Sobre essas montanhas. Eu não sei se vocês sabem, eu espero que vocês saibam, né? Que uma ilha é só uma... Ela é o topo de uma montanha submarina, tá? Porque senão ela ia ficar solta à deriva, navegando pelo céu, né? Então ela é o topo de uma montanha submarina, tá? Então acompanha o raciocínio aqui, ó. A Atlântida afundou, tá? Mas ela não afundou totalmente. Olha esse outro mapa aqui. Tá? Dá uma olhada aí, ó. Aqui você pode ver as ilhas, tá? Tem aqui, ó, Açores, tem a Ilha da Madeira e as Canárias. Agora, olha para o mapa anterior. Agora, olha de novo para esse aqui das ilhas, onde é que elas estão. Tá? Na verdade, os Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, elas são o topo de montanhas que elas não submergiram completamente, tá? Do continente ali, deu aquela rebaixada, mas as montanhas ficaram acima. Aí formou esses arquipélagos aí, tá? Aqui, ó, por exemplo, para dar um exemplo aqui, ó, os Açores, eles não são uma coisa só, aquilo é um arquipélago, você sabe disso, né? Tem várias ilhas ali, tá? Só para exemplificar melhor, para você ter uma ideia, se um dia a Cordilheira dos Andes afundasse,
mas não afundasse totalmente, você ia ver ali um arquipélago, tá? Um arquipélago composto assim de muitas e muitas ilhas, né? Que eram os topos das montanhas dessa cordilheira. É o que aconteceu com Atlântida. Né? Olha só, tudo que eu disser aqui você desconfie e depois você vai ver se isso procede ou não. Para ver se eu estou mentindo aqui, estou inventando coisa, tá? Por exemplo, aqui, ó, até hoje acontece, tá? De tempos em tempos, tá? De vez em quando acontece, que ilhas aparecem e depois elas somem de novo no mar ali perto dos Açores. Agora faz o seguinte, ó, joga no Google, assim, ó, ilhas que aparecem e desaparecem nos Açores. Agora, lá pro lado das Canárias também acontece isso. O que acontece? A atividade vulcânica, tá? As placas, elas ainda estão ativas, elas não se estabilizaram ainda, tá? Aliás, essas placas tectônicas, tá? Todas elas ainda não estabilizaram. Só para título de curiosidade, quando os continentes se separaram, as placas, elas foram se movendo, tá? E a Índia, ela foi se aproximando até colidir com a Ásia. E continua avançando e ela avança até hoje. Essa colisão aí dos dois continentes aí, isso aí fez levantar ali uma grande massa de terra, tá? Que é o resultado daquela compressão ali dos dois continentes se espremendo um contra o outro, tá? O resultado disso aí é o surgimento dos Himalaias. Tá? Os Himalaias nasceram disso, tá? Da colisão aí da Índia com a Ásia, tá? E só para constar, todo ano a altitude do Everest ela tem que ser corrigida porque ele cresce alguns centímetros a cada ano. Ou seja, tá? Aquela compressão ela ainda não parou, aquela trombada aí dos continentes continua levantando terra ali. Tá? Agora, voltando para a Atlântida, tá? A gente sabe como é que eles eram fisicamente? Tá? Como é que um Atlântida, tá? Um cidadão de Atlântida, fisicamente falando, como é que ele é? Olha, pela descrição, eles eram bem parecidos com os gregos e com os egípcios que a gente conhece hoje. Tá? Com aquela dominação, tá? Foi havendo ali uma miscigenação, tá? Entre os Atlântidas e os povos, né, das colônias. Mas, ao que consta, os que mais mantiveram aquelas características físicas, né, dos Atlântidas foram os gregos e os egípcios. Talvez por estarem mais geograficamente próximos, né, de Atlântida. Enquanto que naquelas colônias mais afastadas, né, como aquelas culturas maia, asteca, inca, né, elas foi perdendo aquela força genética, né, com o tempo, aquela miscigenação foi enfraquecendo e foi predominando o biotipo local, como era antes da dominação atlântica. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês uma sequência de concepções artísticas, tá, mostrando como é que seriam os Atlantes fisicamente, tá? Vamos dando uma olhada aí, ó. Os Atlantes, né, segundo essas concepções, eles eram mais ou menos assim. Você veja que lembra bastante, né, os egípcios, né, os gregos. É um pouquinho diferente aqui e ali, tá? Mas basicamente eles são seres humanos, né? Não era uma raça, né? Olha, as aparências deles, tá? É mais ou menos isso aí, tá? Que nós estamos vendo aí, tá? Olha, eu falei para vocês sobre as ilhas dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, tá? Isso é desse lado aqui da Atlântida, tá? Lá do outro lado, do lado da América do Norte, ali acontece uma outra coisa que você pode pesquisar para ver, tá? Se eu estou inventando essa também, tá? Que é o Mar dos Sargassos. O nome é isso, ó, Mar dos Sargassos. Sargasso é um tipo de alga, tá? Uma alga marinha ali, tá? Acontece que em algum momento lá do passado aconteceu alguma coisa terrível ali que causou um desequilíbrio ecológico que está durando até hoje. Porque naquela área específica ali, alguma coisa ocasionou essa proliferação descontrolada dessas algas que elas cobrem boa parte daquele oceano, naquele trecho ali, a ponto de atrapalhar a navegação. Até hoje em dia, mas isso aí já de centenas de anos já tem relatórios sobre isso, né? Isso aqui é porque essas algas, elas se enrolam nas hélices dos barcos, né? Agora, hoje se for contornado, né? Porque aqueles navios maiores, né? Que tem afastadores, né, tem proteção nas hélices, né? Mas no passado, os barcos encalhavam ali, porque elas iam se enrolando, né? Ali nas hélices e trava o motor, né? Isso nos navios
mais modernos, né? Porque os navios mais antigos ali, elas entravam ali por dentro, ali, elas obstruíam ali o leme atrás ali, né? E aí o barco ficava navegando em círculos, ou então ele parava totalmente. Olha aqui, ó. Se a Austrália afundasse, tá? Vamos dizer assim, se a Austrália afundasse, tá? Durante uns milhares de anos, aquela área toda ali ia ter uma navegação muito difícil, né? Por causa das algas, por causa de detritos, por causa da lama. Foi isso que aconteceu ali no Mar do Sargasso. Você pesquisa para ver o que é, né? Põe ali, né? Mar do Sargasso, lá que ele vai te mostrar ali o que é. Agora eu vou te contar uma coisa que geralmente você não vai encontrar assim tão fácil assim, mas você pesquisando você encontra assim, tá? Tem uma espécie de andorinha migratória que todos os anos elas fazem a travessia, tá, da África para a América do Norte, né, para procriar, né? E acontece que essas andorinhas, quando elas passam sobre o Mar dos Sargassos, tem um determinado ponto ali, ponto específico ali no Mar dos Sargassos, que elas começam a voar em círculos. E elas ficam ali rodando ali durante horas. E só tem oceano ali, né? Não tem nada ali, né? E elas ficam ali, horas, fazendo aquela coisa de círculo ali. Depois elas retomam a viagem, né? Mas elas ficam ali umas 3, 4 horas ali, só voando em círculo naquele ponto ali, tá? Agora, por que elas fazem isso? Elas fazem isso por causa de uma coisa chamada memória genética. Elas trazem na memória genética delas a lembrança que as suas ancestrais antigamente tinham, que elas paravam ali. Elas faziam uma escala naquele ponto porque ali tinha uma ilha. Hoje não tem mais essa ilha, tá? Mas as andorinhas continuam fazendo ali o que as ancestrais delas faziam. Então elas ficam voando em círculos ali no meio, né? Naquele meio do nada ali, e confusas, né? Porque isso de voar em círculos é quando elas vão pousar, mas não tem nada ali. Mas elas sabem que tinha alguma coisa ali. Ali tinha um lugar ali onde as ancestrais faziam as suas paradas. Então a memória genética delas, coitadinha, elas não entendem, né? Que é um instinto, né? Elas ficam voando em círculo aí como se soubesse que ali tinha um lugar onde elas faziam parada ali, né? É mistério. Vamos aproveitar que a conversa está boa e deixar aquele like que você vai esquecer se deixar para depois. Deixando seu like, você me incentiva a produzir mais vídeos como este. Clique para que eu saiba que você aprecia o meu trabalho. Então, amigos, a Atlântida, ela não é uma lenda. Ela realmente existiu e ela está ali, naquela região ali do oceano, tá? E se forem feitas pesquisas arqueológicas, tanto ali nas ilhas, tá? Como no mar em torno dessas ilhas, vão encontrar muita coisa. Mas olha, é muita coisa ali, tá? Uma dica aí para você pesquisar depois que assistir esse vídeo. Depois que assistir o vídeo, tá? Não vai pesquisar agora aí, você vai largar o vídeo no meio, tá? Você pesquisa no Google assim, ó, pirâmide nos Açores, tá? Escreve assim, ó, pirâmide nos Açores. Ali você vai ver o que seria uma pirâmide enorme, né, submersa ali, pertinho dos Açores, aí no mar ali da Ilha Terceira. E tem mais construções em volta também, tá? Se destaca ali uma pirâmide, tá? Que aquilo é uma pirâmide, não tem dúvida, tá? Aquilo, pirâmide escalonada ainda, tá? Nós aqui falando sobre mistérios, né, sobre ilhas, né? Isso aí me lembrou, só um adendo aqui para vocês saberem, me lembrou que na cidade do México tem uma área lá que tem uns canais, tá, que chamam de a Veneza Mexicana. E o pessoal ali faz passeio de barco ali tem uma feira, né? Uma feira livre aí nos barquinhos. Tem ilhas nesses canais aí, e num desses canais tem uma coisa chamada Ilha das Bonecas. É a Isla de las Muñecas, que é uma ilha cheia de bonecas pavorosas, assim, penduradas nas águas, assim. Em qualquer lugar ali tem boneca pendurada, né? Boneca sem cabeça, boneca de cabeça para baixo, mas uma coisa pavorosa, tá? E aquilo ali é assombrado, aquilo ali é um negócio assim que é tenebroso, tá? E ainda sobre ilhas, tá? Tem uma ilha chamada Ilha Poveglia, que fica pertinho de Veneza ali, tá? Que é um dos lugares mais assombrados do mundo, aquela ilha, a Ilha Poveglia, tá? Olha aqui, ó, essa ilha ela é fechada à visitação, tá? Que ela é um lugar muito perigoso, tá? Para você circular ali, até porque lá é um hospital psiquiátrico em ruínas ali. Pescar alguma coisa na cabeça de alguém ali, tá? Então, não tem visitação lá, tá? Mas esse hospital aí, isso é do século XX, né? Aí acontece que essa ilha já era assombrada assim, já na Idade Média, tem história sobre isso. Tem passado tenebroso. Porque desde a Idade Média, ali é o lugar onde mandavam, né, os doentes assim, para morrer lá.
E foi assim que fizeram com a peste negra, com a tuberculose, com a cólera, qualquer coisa assim, você manda o pessoal para morrer longe lá, morrer lá, isola eles lá na ilha, cara. Aí eles lotavam aqueles barcos assim, jogavam as pessoas lá, e quando elas morriam, elas eram enterradas, até que não tinha mais espaço para enterrar ninguém. Aí eles começaram a cremar, e era tanta cremação que em Veneza eles acabaram, destruíram lá uma coisa que era o horto florestal ali de Veneza, para arranjar madeira para mandar para Poveglia para as cremações, né? E acontece o seguinte, ó, e aí resultava tanta cinza dessas cremações, ó, que eles começaram a jogar essa cinza no mar, ali, né, na beira da praia. Mas era tanta cinza que isso aí fez um aterro. E a ilha hoje, ela é 1/3 maior do que o seu tamanho original, por conta das cinzas das pessoas que foram cremadas, a cinza foi jogada ali, né, e aquilo foi se solidificando e aumentando o tamanho geográfico dessa ilha, né. Mas muita gente que morreu ali não foi embora, tá? Eles estão lá assombrando agora em tempo integral, né, e eu sei do que eu estou falando para vocês, aquilo lá é uma atividade intensa ali, tá? Então, se vocês quiserem, vocês me digam aí nos comentários que eu posso contar essas histórias para vocês, tá? Sobre as ex-colônias de Atlântida, você veja que é interessante observar, por exemplo, no México, que era o Império Azteca na época, né? Colônia Atlântida. E na América Central, onde era o Império Maia, tá? Nesses lugares aí, é enorme, muito enorme, o número de palavras, especialmente o nome de cidades, assim, de alguns lugares, né? Mas elas sempre terminam em tlã. Tudo é tlã ali, tá? Aqui eu vou te dar uma lista pequena, tá? Essa aqui, muitos lugares aqui são cidades no México, mas tem também lugares ali na Guatemala, em Belize também, né? Tá nessa lista aí. E olha só que interessante os nomes dos lugares aqui, ó. Aí você tem, ó, Mazatlán, Acatlán, Colotlán, Teotitlán, Zacatlán, Tutitlán, Zapotlán, Atitlán, Cuscatlán, Utatlán e Tenochtitlán, etc, ó, e muitos etc, tá? Olha aqui, gente, ó, por fim, tá? Atlântida, ela realmente existiu, ela teve descendentes, nós sabemos onde ela é localizada e sabemos onde ela ainda está, com as suas ruínas até hoje. Isso aí tudo é uma questão de interessados em financiar esses projetos arqueológicos submarinos, né? Eles pararem de enfiar dinheiro lá naquelas expedições para profanar os destroços do Titanic, começaram a investir nessas expedições perto daquelas ilhas lá, né? Especialmente nos Açores, ali, muito mais especificamente ali na Ilha Terceira. Ali tem muita coisa para descobrir, tá? Porque ali na Ilha Terceira, o que é agora na Ilha Terceira, ali na parte submarina, digamos assim, no pé da montanha ali era a capital de Atlântida era ali. Então, porque ali tem essa pirâmide que apareceu ali, né? Agora se descobriu como eu disse, essa pirâmide lá, né? Tem mais construções de volta ali e tudo ali é porque aquilo ali é a capital. Mas tinha muitas outras cidades ali, tá? Mas a capital de Atlântida era ali, tá? Naquele pertinho da Ilha Terceira ali, tá? Mas procura naquela coisa que eu te falei ali do pirâmide nos Açores, você vai ver exatamente onde é que é, e ali era a capital. Olha, a Atlântida, então, ela nunca esteve perdida. Ela sempre esteve ali, basta ir lá, você vai achar o que sobrou dela ali, tá? E eu torno a enfatizar que as escavações nas ilhas em terra, tá? Também vão descobrir muitos artefatos, mais do que já foram encontrados. Que aparece muita coisa lá que eles não sabem exatamente o que é, né? Mas de que povo pertence? De que povo é esse objeto aqui? Isso aqui não faz parte ali de nada que eles conhecem. Isso aí é Atlântida, meu filho. Da Atlântida. Que é a parte que não submergiu, né? Tinha coisa ali, de repente algum vilarejo Atlântida ali na montanha ali, né? Que sobreviveu lá e depois você vai encontrar artefatos. É só você procurar que você vai achar, tá? E olha, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vocês me digam nos comentários se vocês gostaram desse meu jeito de contar as histórias, né? Se vocês não gostam, se vocês acham que eu tenho que alterar alguma coisa aqui, melhorar outra coisa ali, enfim, tá? Eu preciso que vocês me deem um feedback para produzir uns vídeos melhores, né? Se não, eu vou continuar do mesmo jeito aqui, não sei se está agradando, tá? Se estiver agradando, tudo bem. Agora, se não está, vocês me falem aí o que vocês acham que devia ter, o que não devia ter, tá? Eu vou fazendo aqui ao gosto do freguês. Mas aqui, já sabe, né? Você deixa o seu like, compartilha, por favor, comente, tá? Isso é muito importante para o engajamento do vídeo, tá?
Muito obrigado por assistir, tá? Agradeço a atenção de vocês. Um grande abraço e vida e vitória.